Gênesis, o Deus que não desiste do começo. No princípio, antes de existir culpa, antes de existir medo, antes de existir fracasso, Deus já estava presente. Gênesis não começa com o homem clamando por socorro, começa com Deus agindo quando ainda não havia ninguém para pedir ajuda. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A Bíblia não começa com ordem, começa com caos. E isso é profundamente confrontador, porque muitos acreditam que Deus só age quando a vida está organizada, mas o primeiro retrato da ação divina é um cenário quebrado, confuso, escuro. Talvez hoje você esteja assim, sem forma, vazio, com áreas da sua vida mergulhadas em trevas. E se essa mensagem já toca algo dentro de você, inscreva-se no canal, porque aqui caminhamos pela palavra com profundidade, sem atalhos, pela vereda do justo. O Espírito que paira sobre o caos. O texto diz algo que passa despercebido, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus não abandona o caos, Ele paira sobre ele. Pairar não é resolver imediatamente, pairar é permanecer presente. Há momentos em que Deus não muda a situação na hora, mas muda quem está sobre ela. Talvez você ore esperando uma solução rápida, mas Deus esteja dizendo: eu ainda não formei, mas já estou aqui. O Espírito paira antes da forma surgir, antes da resposta, antes da explicação. Se você está num tempo em que Deus parece silencioso, lembre-se que silêncio não é ausência. E se essa verdade traz paz ao seu coração, deixe um like para que essa mensagem alcance quem também está vivendo esse silêncio. Um Deus que cria com a voz, não com pressa. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus não luta com o caos, Ele fala. A luz não nasce do esforço, nasce da palavra. Antes de qualquer transformação externa, há uma liberação espiritual. Isso nos ensina algo essencial. Deus fala antes de mostrar. Nós queremos sinais, Deus oferece direção. Nós queremos garantias, Deus pede fé. Talvez você esteja esperando a luz aparecer para então confiar. Mas em Gênesis, a fé vem antes da claridade. Se Deus já falou algo ao seu coração, mesmo que você ainda não veja nada, comente aqui embaixo: eu confio na palavra. Às vezes, declarar fé é o primeiro passo da criação. O processo de Deus é um lugar de cura. Deus cria em dias. Ele poderia fazer tudo em um instante, mas escolhe o processo. Porque Deus não está apenas criando coisas, Ele está ensinando princípios. O problema é que fomos ensinados a correr, mas Deus trabalha em ritmo de amadurecimento. Observe a ordem: luz antes de sol, terra antes de semente, ambiente antes do homem. Deus nunca coloca alguém em um lugar que ainda não está pronto para sustentá-lo. Se você sente que está parado, atrasado, esquecido, talvez Deus esteja apenas preparando o ambiente. Se essa palavra explica o tempo que você está vivendo, inscreva-se, porque aqui falamos de processos reais, não de promessas vazias. O homem que nasce completo, mas não pleno. Façamos o homem à nossa imagem. Você nasceu de uma conversa divina, não de um acidente, não de um erro. Mas mesmo criado à imagem de Deus, Adão ainda precisava de algo. Não é bom que o homem esteja só. Isso nos ensina que espiritualidade não elimina a humanidade. Ter Deus não significa não precisar de ninguém. Deus não criou o homem para isolamento espiritual. Criou para relacionamento saudável. Talvez você esteja tentando ser forte sozinho, mas Deus nunca chamou ninguém para caminhar só. Se essa verdade confronta você, deixe um like. Reconhecer a necessidade também é maturidade espiritual. A queda não afasta Deus, revela o coração.
Quando o homem cai, Deus não se esconde. Quem se esconde é o homem. Adão, onde estás? Essa pergunta não é para localização, é para consciência. Adão, em que momento você se perdeu? Em que momento você se afastou? Mesmo depois do erro, Deus desce, chama, cobre, promete redenção. O pecado fere, mas não surpreende Deus. Ele já havia preparado um plano. Se você já se afastou, mas sente Deus te chamando de volta, comente, Ele ainda me chama. Seu comentário pode ser a ponte de alguém de volta ao jardim. Caim, a religiosidade que mata. Caim oferece algo, Abel oferece o melhor de si. Deus não rejeita pessoas, rejeita corações desconectados. Caim queria reconhecimento sem transformação. E isso ainda existe hoje. Cultos sem entrega, fé sem arrependimento, religião sem relacionamento. Ainda assim, Deus adverte: o pecado jaz à porta. Deus ainda avisa antes da queda total. Se essa parte te fez refletir sobre sua fé, deixe um like. A palavra precisa confrontar antes de curar. Noé, fidelidade em uma geração zombadora. Noé obedece sem chuva, constrói sem aplauso, confia sem confirmação. A arca não foi um escape do problema, foi preservação dentro dele. Deus não prometeu livrar do dilúvio, prometeu salvar no meio dele. Se você está obedecendo sem reconhecimento, Deus vê. E se essa palavra fortalece você, inscreva-se, porque aqui a fé não depende de plateia. Abraão, o Deus que chama sem explicar. Sai da tua terra. Deus não deu mapa, deu promessa. Abraão erra, mente, vacila, mas continua caminhando. Porque Gênesis não é sobre heróis, é sobre um Deus fiel apesar das falhas humanas. Se você está caminhando mesmo sem entender tudo, comente: estou na vereda. O Deus do princípio ainda está aqui. Gênesis nos ensina que Deus age no caos, Deus fala antes da forma, Deus honra processos, Deus não desiste do homem. Talvez sua vida esteja em um começo difícil, mas começos não precisam ser perfeitos, precisam ser conduzidos por Deus. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se, deixe seu like e comente, porque caminhar pela vereda do justo é melhor quando não se caminha sozinho. Que o Deus do princípio continue escrevendo sua história e te conduzindo pela vereda do justo. Amém.